Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o André Barroso e nesse vídeo eu decidi fazer esse vídeo para mostrar um pouco sobre a parte de resiliência do Kafka e mostrar para vocês como ele se comporta quando um servidor cai ou trava e crasha a aplicação, para mostrar que ele continua produzindo e consumindo dados enquanto ele tiver quantidade suficiente de host trabalhando dentro do cluster. Então, vamos lá, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Depois, todos esses procedimentos vão estar versionados lá no projeto no GitHub, disponível para vocês executarem, tá bom? Então, o que nós vamos fazer é, vou criar um arquivo com dados aleatórios, vai ter 10K de dados nesse arquivo. Vou fazer aqui no host número 3. Beleza? Está lá. E aí nós vamos criar um tópico de teste chamado TP-teste. Vou criar ele com duas partições e fator de replicação 2, só para a gente testar mesmo, essa parte de resiliência, tá? Beleza. Tá lá, se nós quisermos constatar se ele está lá ou não, em vez de usar um create, nós usamos um list e o tópico está lá. Aqui também, vamos ver se ele está, só para questões de organização. Beleza, TP-teste. Existe em todos os hosts, está sincronizadinho. Ah, eu estava esquecendo de falar, e eu desliguei o host do Avro Schema, porque para esse teste nós não precisamos dele. Aí libera um pouco mais de processamento do notebook aqui, fica mais fácil para mim fazer o teste de resiliência. Beleza. Todos os hosts enxergam o tópico. Agora nós vamos executar esse comando aqui que ele vai fazer a execução, ele vai fazer a produção em batch de dados para o tópico. Vou rodar ele no host 2. O que ele faz? Eu faço a execução desse script shell, que é para fazer testes de performance. Ele já vem com o Kafka, é só executar ele, dizendo qual é o tópico, o número de registros que ele vai mandar por vez na cada execução, na execução em batch, o throughput, qual é o arquivo que ele tem que executar e qual é o ACK e quais são os hosts que estão ligados a esse cluster e qual é o delimitador do arquivo. Eu falei que ia rodar ele aqui, mas o arquivo não foi criado aqui, né? Cabeçudo esqueceu. Então não adianta eu querer rodar ele aqui porque não tem arquivo. Vou ter que rodar onde eu criei o arquivo. Pronto. Host 3. Fiz alguma besteira. Deixa eu copiar de novo aqui. Copiando. Tá lá. Ele vai rodar aqui e vai começar a produzir dados. Eu vou já deixar engatilhado o consumer. Um consumer em cada host para esse tópico rodando. Host 2 tem um consumer já aguardando. O host 1 tem outro consumer aguardando dados. Executando dessa forma o consumer, ele vai, por padrão, ele vai consumir os dados a partir do último dado consumido, né, as mensagens a partir da última mensagem consumida. E como eu não informei ID de grupo e ID do consumer, ele gera automaticamente um valor randômico lá para gerar um ID único para esses consumers. Aqui eu vou colocar ele para começar a produzir, beleza. Os hosts estão consumindo. Vou criar mais uma aba aqui, um terceiro host, e vou colocar mais um consumidor também. Ele vai sincronizar com o cluster, pronto, está consumindo. Os três hosts estão consumindo dados do tópico e o terceiro host do cluster está produzindo dados para o tópico
E aí a gente tem os dados aqui para a parte do teste de performance. Quantos registros foram enviados, qual foi o tempo, quantidade de registros por segundo, qual foi o tempo gasto por envio, a média de latência e por aí vai. Então, está lá produzindo e tem 3 consumidores consumindo. Beleza, agora nosso primeiro teste é ver como os outros hosts vão se comportar quando ah, um dos hosts crashar. Então eu vou deixar esse cara aqui, eu vou parar ele, esse consumidor. Beleza, agora eu vou fazer o stop do Kafka e do Zookeeper para simular que o serviço caiu. Sudo service Kafka stop e Zookeeper stop. Beleza, o serviço está parado e os hosts continuam produzindo e consumindo dados. Os demais hosts, o host 1 e o host 2. O host 1 e o host 3, perdão. Agora, só para a gente confirmar, Zookeeper parado, Kafka parado e Zookeeper parado. Vou subir novamente os serviços. Vou dar um start no Zookeeper. Service. Sobe o Zookeeper primeiro. Beleza. Serviço no ar. Agora eu vou subir o Kafka. Kafka no ar. E os dados continuam sendo produzidos e consumidos. Sem problema. Vou subir de novo o consumo desse cara. Do host 2. E ele continua consumindo. Então, o que isso quer dizer? Que um host caiu, mas os demais hosts do cluster continuaram produzindo e consumindo dados sem problema. Então, conseguimos cobrir esse teste de resiliência. Agora, um outro teste que eu vou fazer, vou parar o host número 1, vou simular que o host crashou e perdeu os dados. Ele caiu e crashou e perdeu os dados que estavam sendo processados e perdeu a sincronização com os demais hosts do cluster. Vamos parar o serviço do Kafka. Stop. Agora eu vou parar o Zookeeper. Beleza. A mensagem que está dando no host número 3 é que o consumidor houve um rebalance entre os outros hosts, porque o número 1 provavelmente era o host líder desse cluster e ele caiu. Então, houve um rebalance enquanto estava sendo produzido dados e aí o produtor aguarda até que ele seja rebalanceada a carga e seja eleito o novo líder do cluster. Depois ele volta a produzir e os consumers voltam a consumir. Agora eu fiz a primeira parte, que foi parar o serviço, deixar ele fora, e agora nós vamos remover os dados sincronizados dele. Vamos lá do Kafka. Data, Kafka. LS. Aqui dentro estão todos os dados de sincronização entre os clusters e os dados que foram produzidos e consumidos, mais os índices de definição de até onde foi lido em cada partição do tópico e de todos os tópicos. Vou simular o crash removendo todos os arquivos, sudo rm-rf asterisco. Pronto. Simulei, agora está crashado, não tem nada mais nessa pasta, ls-l, nadinha, nadinha. Como se tivesse crashado a mesma aplicação. Agora eu vou subir novamente o Zookeeper e o Kafka e vamos ver o que acontece. Sudo. Tem você aqui, cadê? Subir primeiro o Zookeeper. Start.
Beleza. Vamos ver se ele está no ar. Dois, 1, 8, 1. Beleza, Zookeeper subiu. Vamos agora subir o Kafka e ver o que é que vai acontecer. Beleza, vamos ver se ele subiu. 90, 92. Beleza, Kafka está no ar. Os dados continuam sendo produzidos e consumidos, não houve nenhuma interrupção. Vamos ver o que aconteceu agora com o Kafka. E tá aí. O que aconteceu? O Zookeeper que foi crashado, eu simulei o crash e depois a correção desse host, subi ele novamente, mas os dados foram perdidos por completo. Então, com a pasta com os dados crashados, a pasta estava limpa, né, porque os dados foram perdidos, e aí no momento em que eu subi esse host novamente no cluster, ele antes de começar a atender requisições do cluster e começar a processar dados dos tópicos, primeiro ele se sincronizou com o líder do cluster, e aí no momento, a partir do momento que ele estava 100% ativo e 100% sincronizado, ele volta a aceitar consumo de novo de dados e consumo e produção de dados a partir dos demais hosts ou de qualquer outro cliente que fizer a solicitação. Deixa eu só fazer aqui uma confirmação. Vamos rodar um consumer só com ele. Opa, esse é o host número 1. Então, Kafka número 1, vamos ver se conseguimos. Tá, eu tenho que rodar da onde eu enxergo o executável, né? Então, home node 1. Tá aqui. Vamos lá. Agora sim. Criando o consumer. Vamos ver se ele vai. Aí tá aí, produzindo, consumindo dados. Aí normalmente, de novo, com os dois testes de performance e de resiliência que nós fizemos aqui. Na verdade, mais testes de resiliência do que de performance, mas nós temos aqui como avaliação de performance. No momento de produção, nós sabemos quantos registros foram produzidos por segundo, qual foi a média de latência e qual foi o tempo máximo de latência nas execuções. Além disso, nós subimos 3 consumidores. Depois nós simulamos o shutdown um shutdown forçado de um dos hosts, que foi o host número 2, para simular que um host caiu, mas não houve crash dos dados. Então nós só subimos de novo a aplicação e vimos que não atrapalhou o consumo e a produção de dados. Depois, no host número 1, nós simulamos a queda do host e o crash dos dados para constatar que quando o problema fosse corrigido e nós subíssemos o serviço novamente, os dados seriam sincronizados com os demais hosts do cluster, mais especificamente sincronizado com o líder, e depois que esse serviço estiver sincronizadinho e estável, ele vai voltar a aceitar consumo e produção de dados para os tópicos. E é isso aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês, para ver que a gente tem um cluster aí 100% funcional e resiliente. Até o próximo vídeo. Um abraço.